Você sabia que 90% das falhas em transmissões automáticas são causadas por problemas no fluido? E aqui vai o choque. A maioria dessas falhas poderia ser evitada com uma simples troca de fluido de cerca de R$ 300. Mesmo assim, todos os anos, motoristas gastam mais de 100 bilhões de reais no Brasil e no mundo com reconstruções e substituições de transmissões. A maioria das pessoas pensa: se o carro troca as marchas normalmente, o fluido deve estar bom. Isso é completamente errado. O fluido da transmissão é como o sangue da caixa de câmbio. Quando ele se degrada, o dano acontece em silêncio, até o dia em que o carro simplesmente para de andar. E aqui está a verdade chocante. Os mecânicos conhecem segredos sobre o fluido da transmissão que os fabricantes raramente divulgam. E as concessionárias não fazem questão de anunciar isso, porque a negligência gera lucro em reparos. Neste vídeo, vou revelar 10 segredos do fluido da transmissão que os mecânicos geralmente não contam, incluindo um no final, que pode literalmente dobrar a vida útil da sua transmissão. Fique até o fim, porque ignorar essa informação pode custar milhares de reais. Segredo número 1. Fluido vitalício é um mito de marketing. O que a maioria dos motoristas acredita? Anúncios e concessionárias adoram dizer que a transmissão é selada para a vida toda. Por que isso é perigoso? Na prática, vitalício geralmente significa vida útil da garantia, não a vida útil do carro. O fluido se degrada com calor e cisalhamento. Laboratórios independentes comprovam que até os chamados fluidos vitalícios oxidam e perdem aditivos de proteção entre 80 mil e 110 mil quilômetros. Visão de especialista. A ZF, uma das maiores fabricantes de transmissões do mundo, fornecedora da BMW, Audi e Chrysler, recomenda a troca do fluido a cada 96 mil quilômetros, mesmo em carros vendidos como Lifetime Fuel. Mecânicos que seguem essa regra veem transmissões durando mais de 320 mil quilômetros. Segredo número 2. O calor é o assassino número 1 da transmissão. Erro comum dos motoristas: rebocar cargas, enfrentar trânsito intenso ou exigir muito do carro sem perceber que o fluido está superaquecendo. Por que isso é perigoso? A cada mais 11 graus Celsius acima de 93 graus Celsius, a vida útil do fluido cai pela metade. A 116 graus Celsius, a vida do fluido cai para cerca de 16 mil quilômetros. A 149 graus Celsius, a transmissão pode falhar em menos de 3.200 quilômetros. Visão de especialista. Reconstrutores experientes concordam: o calor é o assassino silencioso. Por isso, frotas, táxis, caminhões e veículos de entrega trocam fluido rigorosamente. Adicionar um resfriador auxiliar de transmissão é uma das melhores melhorias para quem reboca ou dirige em regiões quentes. Segredo número 3. A cor do fluido não conta a história completa. Erro comum dos motoristas: olhar a vareta, ver o fluido vermelho e achar que está tudo certo. Por que isso é perigoso? O fluido pode continuar vermelho, mas já ter perdido modificadores de atrito e aditivos anti-desgaste. Quando ele fica marrom ou cheira a queimado, o dano já aconteceu. Visão de especialista. Mecânicos veteranos usam análise laboratorial do fluido, assim como no óleo do motor, para detectar oxidação, contaminação e perda de aditivos, muito antes de qualquer sinal visível. Algumas concessionárias já oferecem isso discretamente, mas quase não divulgam. Segredo número 4. A armadilha da flush de alta pressão. Erro comum dos motoristas: aceitar serviços rápidos que empurram uma lavagem completa com máquina de alta pressão. Por que isso é perigoso? A pressão pode soltar detritos acumulados e empurrá-los para corpos de válvula e solenoides delicados, causando falhas imediatas ou até perda total da transmissão. Mecânicos veem isso acontecer o tempo todo após flushes mal executados. Visão de especialista. Os melhores reconstrutores recomendam um método seguro: remover o cárter, trocar o filtro, reabastecer com fluido novo. Alguns ainda sugerem trocas parciais a cada 48 mil quilômetros, mantendo o sistema limpo sem choque térmico ou mecânico. Segredo número 5. Ignorar o filtro é um assassino silencioso. O que os motoristas geralmente fazem de errado? Eles trocam o fluido, mas ignoram o filtro da transmissão. Por que isso é perigoso?
O filtro retém material das embreagens, limalhas de metal e detritos. Quando fica entupido, ele estrangula a bomba, causando baixa pressão e patinação das embreagens. Isso acelera o desgaste, aumenta o calor e pode levar a uma falha catastrófica da transmissão. Visão de especialista. Mecânicos veteranos são enfáticos. Sempre substitua o filtro da transmissão quando possível. Algumas transmissões modernas usam filtros internos vitalícios, mas mesmo assim, muitos reconstruidores adaptam filtros substituíveis para prolongar drasticamente a vida útil. Segredo número 6. Fluido universal é um atalho perigoso. Erro comum dos motoristas. Muitas oficinas usam um fluido de transmissão serve para tudo, acreditando que funciona em qualquer veículo. Por que isso é perigoso? Transmissões modernas, especialmente CVT e dupla embreagem, DCT, exigem formulações muito específicas, com modificadores de atrito exclusivos. Usar o fluido errado pode causar trepidação, superaquecimento, trocas de marcha bruscas, falha prematura das embreagens. Visão de especialista. Honda, Toyota e Nissan já emitiram boletins técnicos alertando contra o uso de fluido não original, não OEM. Mecânicos experientes confirmam. CVTEs são extremamente sensíveis. Usar o fluido errado uma única vez pode reduzir drasticamente a vida útil. Segredo número 7. Trajetos curtos podem ser tão prejudiciais quanto rebocar. Erro comum dos motoristas. Acreditar que só rebocar ou dirigir esportivamente prejudica a transmissão. Por que isso é perigoso? Viagens curtas frequentes não permitem que o fluido atinja a temperatura ideal de funcionamento. O fluido frio retém condensação e diluição por combustível, o que destrói os aditivos ao longo do tempo. O resultado? Lubrificação enfraquecida, desgaste acelerado. Visão de especialista. Mecânicos de regiões frias veem muitas falhas em carros que nunca pegam estrada. Recomendação: se sua rotina é dominada por trajetos curtos ou trânsito anda e para, reduza o intervalo de troca do fluido. Segredo número 8. Aditivos são uma faca de dois gumes. Erro comum dos motoristas. Comprar aditivos de transmissão acreditando que vão resolver patinação ou prolongar a vida útil. Por que isso é perigoso? Alguns aditivos até melhoram as trocas temporariamente, mas muitos alteram a química do fluido de formas que a transmissão não foi projetada para suportar. Isso pode danificar retentores, entupir canais internos, invalidar a garantia. Visão de especialista. Reconstrutores experientes afirmam: o melhor aditivo é fluido novo, aprovado pelo fabricante. Estudos laboratoriais independentes confirmam: a maioria dos aditivos oferece benefício de curto prazo, mas prejuízo a longo prazo. Segredo número 9. Não ter vareta não significa sem manutenção. Erro comum dos motoristas. Achar que, se o carro não tem vareta da transmissão, ela não precisa de manutenção. Por que isso é perigoso? Muitos carros modernos usam transmissões seladas, com tampões de verificação em vez de vareta. Isso dificulta o monitoramento pelo dono, mas o fluido ainda se degrada. Negligenciar isso leva a baixo nível de fluido, superaquecimento, falha precoce. Visão de especialista. Até transmissões seladas precisam de manutenção periódica. Hyundai, GM e Ford já publicaram boletins técnicos lembrando os técnicos de substituir o fluido mesmo sem vareta. Mecânicos dizem frequentemente: transmissões seladas falham mais cedo porque ninguém lembra de fazer manutenção. Segredo número 10. A idade do fluido engana até mecânicos. Erro comum dos motoristas: julgar o estado do fluido apenas pela quilometragem. Por que isso é perigoso? O tempo é tão importante quanto os quilômetros rodados. Mesmo que você rode apenas 48 mil quilômetros em 8 anos, o fluido oxida, absorve umidade. Essa degradação corrói componentes internos e reduz a capacidade de lubrificação. Visão de especialista. Relatórios técnicos mostram que carros com baixa quilometragem e fluido velho falham tão rápido quanto veículos muito rodados. Recomendação dos mecânicos: troque o fluido pelo menos a cada 5 anos, mesmo em carros pouco usados. Segredo bônus: mangueiras e vedações do resfriador da transmissão. Por que isso importa?
Mangueiras de borracha e linhas metálicas levam o fluido até o radiador ou resfriador externo. O perigo oculto. Com o tempo, mangueiras ressecam e racham, abraçadeiras afrouxam, vedações perdem elasticidade. Um único vazamento pode esvaziar o fluido em minutos, deixando a transmissão sem lubrificação. Diferente do motor, a transmissão não tem aviso de baixo nível. Você só percebe quando já é tarde demais. Visão de especialista. Mecânicos veteranos dizem que inspecionar linhas e trocar vedações durante a troca de fluido é uma das manutenções mais negligenciadas. Custo: cerca de R$ 150 a R$ 250 em peças. Consequência se ignorar: uma reconstrução de R$ 20 mil ou mais. Resumo final: fluido vitalício é truque de marketing. Calor destrói transmissões mais rápido que qualquer coisa. Cor não basta. Análise é essencial. Flush de alta pressão pode matar. Filtros importam. Fluido universal é uma armadilha. Trajetos curtos, aditivos ruins, transmissões seladas e fluido velho são assassinos silenciosos. E aquelas mangueiras baratas do resfriador podem ser o elo mais fraco da sua transmissão. Todos esses segredos são bem conhecidos por mecânicos experientes, mas raramente explicados ao motorista comum. Agora você conhece todos eles, e esse conhecimento pode economizar dezenas de milhares de reais.